Boa noite a todos os irmãos e irmãs que nos ouvem. Muita paz no coração de todos. Hoje trouxemos uma mensagem do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, trazido por Allan Kardec, e que está lá no capítulo 18, intitulado por ele como sendo muitos os chamados, poucos os escolhidos. E no item 6, ele vem trazendo um ensinamento muito importante para todos nós, não é? Porque ele diz assim: os que dizem Senhor, Senhor. E aqui nós temos no item 6, 7, 8, algumas citações em Mateus, em Lucas, Mateus e Lucas, né? Mas nós vamos ver apenas um trechinho, que é do item 7, onde ele diz que, e nós vamos encontrar isso em Mateus e também em Lucas. E diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. O que Jesus está querendo dizer, não é? Com esse seu ensinamento para todos nós. E que Allan Kardec brilhantemente traz dentro do capítulo muitos chamados, poucos os escolhidos. E ainda no subitem, os que dizem Senhor, Senhor. Então veja que isto que nós acabamos de ler, que está lá no item 7, não é? Vem nos falar que não nos adianta nada ficarmos dizendo Senhor, Senhor, porque não é isso, não são só as palavras, não são as palavras que vão fazer com que nós adentremos esse reino dos céus, que nós construamos esse reino dos céus em nós. É preciso que nós observemos as palavras do Cristo. Observar a palavra do Cristo é meditar sobre os seus ensinamentos. Observar as palavras que ele veio trazendo é justamente buscarmos traduzir aquilo através da meditação, colocando na prática do nosso dia a dia. Então, não adianta nós ficarmos apenas dizendo Senhor, Senhor, ficarmos apenas na teoria das coisas, se nós não colocarmos em prática. Porque quando nós colocamos em prática, não é, aqueles ensinamentos, pode vir as tempestades, como diz aqui. Veio a chuva, transbordou os rios, os ventos sopraram e combateram aquela casa. E o que nós fazemos? Porque Jesus ele utilizava das analogias, não é? Muitas vezes pegava as coisas da natureza para realmente nós compreendermos. E o que acontece com uma casa
quando ela não é muito bem construída, não é? Quando ela está num local inapropriado, e vem essa tempestade e vai derrubá-la. Quanto que nós não vimos isso através da mídia, não é? Deu um ciclone aqui, deu uma chuva lá, transbordou rios e levou tudo, não é? Nessa analogia, Jesus ele traz a casa como sendo nós, a nossa casa, nós. Nós somos a nossa casa. E que se eu observar os ensinamentos, ou seja, se eu trazer esses ensinamentos para a minha prática do dia a dia, vem a tempestade que for, eu não vou desmoronar. Eu não vou desmoronar, por quê? Porque a minha casa foi construída em cima da rocha. Agora, se eu não observar, se eu não buscar, não é? Colocar na prática do meu dia a dia estes ensinamentos, e quais são eles? O amar ao próximo, ensinamentos de fraternidade, não é? Ensinamento de compreendermos, de termos misericórdia para com aqueles irmãos que ainda se encontram ali na contramão de direção. Se eu não procurar auxiliar o meu próximo, fazer a ele aquilo que é necessário para que ele possa também criar a coragem, a vontade, se levantar e ir em frente. Se eu não entender que as minhas aflições, não é? As minhas dores, elas são necessárias para o meu crescimento, e eu passar a buscar lutar contra essas aflições de maneira sadia, trazendo a resignação que Jesus nos ensina. Se eu não observar isso, a minha casa, está fragilizada. Então, diante de uma tempestade, diante de um vento mais forte, ela não vai conseguir estar firme, porque ela foi construída na areia. Então, a base não é sólida. Então, o que Jesus está falando para nós? Que todos nós somos chamados a trabalhar no reino de Deus. Todos nós somos chamados para que nós realmente possamos empreender uma tarefa, mas muito pouco de nós somos escolhidos, porque ficamos apenas no Senhor, Senhor, e não traduzimos isso na nossa prática. Não buscamos construir o reino dentro, em nós, mas um reino com firmeza, para que ele possa enfrentar a tempestade. Porque a tempestade, ela vem. Quer queiramos, quer não. A tempestade na figura de uma aflição, dentro de uma doença, dentro da partida de um ente querido, dentro de umas rusgas dentro da família ou de amizades. A tempestade vem. Ela vem. E para que eu possa vencer essa tempestade, a minha casa tem que estar construída em rocha, ou seja, no entendimento, na prática dos ensinamentos de Jesus. Pensamos nisso, né? Vamos refletir sobre isso, refletir quais são aquilo que nos é necessário para que a gente possa construir a nossa casa numa rocha. Quais são os instrumentos que nós vamos precisar? Quais são os
elementos que nós precisamos, qual o material que nós vamos utilizar. Se for um material apenas exterior, não é? Um material exterior, esse não vai suportar, com certeza, a tempestade. Uma boa noite a todos. Que Jesus abençoe a cada um, que traga paz em cada lar. Até a próxima. Tchau, tchau.